Olá, meus irmãos. Quero falar da imensa alegria que temos de receber você aqui em nosso canal. Muito obrigado, é uma honra para nós. Se você ainda não se inscreveu, peço a gentileza, por favor, faça a sua inscrição, dê um like, ative a notificação do sininho para receber as postagens novas que enviarmos e, principalmente, compartilhe com outras pessoas. Nós precisamos da sua ajuda para compartilhar as mensagens da Palavra de Deus que sempre pregamos aqui. Pois bem, meus irmãos, nós queremos ler a Palavra do Senhor no livro de Tiago. Explicando, Tiago era o irmão de Jesus. E o apóstolo Tiago, ele não se converteu fácil. Enquanto Jesus estava com o seu ministério na terra, Tiago não acreditava em Jesus, não acreditava na divindade de Jesus e ele não segue Jesus. Tiago só vai se converter tempos depois, após a ressurreição de Jesus. Por isso que, quando da crucificação, Maria, sua mãe, estava lá, mas Tiago ainda não. Tiago ainda não havia se convertido. Depois que Tiago se converte, ele recebe a mensagem da ressurreição do Senhor, do seu irmão e o seu Senhor, como ele vai dizer aqui na carta, e, e se torna o líder da igreja em Jerusalém. Quando o apóstolo Paulo terminava as viagens missionárias e ia para Jerusalém, ele procurava primeiro Tiago. Depois que ele falava com Tiago, ele procurava os outros. Tiago ficou como uma espécie de bispo em Jerusalém, o líder da igreja de Jerusalém. E ele vai terminar as suas palavras, capítulo 5, versículos 19 e 20, ele vai terminar de maneira sublime, lembrando que todo escritor, antes de produzir a sua obra literária, ele pensa muito bem quais as palavras iniciais e ele colhe com muito zelo as palavras finais. O começo de uma obra literária é escolhido com esmero. O final, a conclusão, desfecho também. E note o desfecho da obra de Tiago. Eu gosto muito de ler o final, os últimos versículos de cada livro da Bíblia. Gosto muito de ler esses versículos. E Tiago termina a sua obra dizendo assim: meus irmãos, se algum dentre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador de seu caminho errado salvará da morte a alma dele e cobrirá multidão de pecados. Notem pelo texto. Tiago tem duas preocupações. A primeira é com você e a segunda é com o seu próximo. A primeira é comigo mesmo e a segunda é com aquele que está do meu lado. Primeiro, eu tenho que ter cuidado para não me desviar da verdade, para não me afastar dos caminhos do Senhor, para não enveredar por sendas tortuosas. E segundo, eu preciso ter cuidado do meu irmão, zelar pelo meu irmão, ajudar o meu irmão. Entenda, querido, cada ser humano é semelhante a um diamante bruto que está sendo lapidado pelo Senhor. Cada ser humano. Nós somos semelhantes a diamantes brutos, lapidados, sendo lapidados por Deus. E lapidação dói. Lapidação arranca pedaço. Na mineração dizem, eu não sei, mas dizem na mineração que os diamantes, antes da lapidação, parecem pedras feias. E aí o ourives pega aquilo e começa a cortar e alisar e ajeitar até tornar uma joia de valor. E é o que Deus faz com a gente. É o que Deus faz com cada um de nós. Cada ser humano é importante para Deus e é lapidado pelo Senhor, ainda que reclame, ainda que chore, ainda que sinta dor. Deus está trabalhando as nossas vidas. O Senhor não quer nos perder.
Nós somos importantes para Deus. O ser humano é importante e precioso para o seu Senhor e para o seu Criador. E a prova disso é o Calvário. Jesus em uma cruz agonizando por você e por mim. Jesus sofrendo por todos os eleitos, pelos seus filhos, por aquele que por ele haveria de dar a própria vida, que é o nosso caso. Então, como estamos sendo lapidados por Deus, eu quero pensar em duas grandes respostas para isso. Como nós estamos sendo trabalhados por Deus, quando nós estamos sendo trabalhados para nos tornarmos a imagem de seu Filho, até que todos cheguemos à unidade da fé, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Bom, eu quero pensar agora apenas em duas respostas, poderiam ser outras, mas apenas duas respostas. Nós estamos sendo lapidados por Deus, aprendendo a confiar exclusivamente em Deus. Note, eu não estou falando acreditar prioritariamente em Deus. Eu não estou dizendo nós precisamos confiar majoritariamente em Deus. A afirmativa é: nós precisamos confiar apenas, exclusivamente em Deus. Esse coronavírus trouxe algumas coisas boas. Claro que tem muita coisa ruim. Claro que tem muito prejuízo. Claro que tem muito sofrimento. Não estou negando isso. Agora, há muitas coisas positivas que o novo coronavírus trouxe para nós. E nessa lapidação de aprender a confiar exclusivamente em Deus, nós percebemos a fraqueza dos antigos grandes poderes. E o mundo era formado até este momento por três grandes deuses que queriam dominar absolutamente a humanidade. Primeiro grande deus do mundo, a política. E homens achando que com um dedo podem acabar o mundo. Podem nada. O Covid-19 mostrou que não. A história não está em suas mãos, querido político. Senhor, dono do mundo. Poder não está em seu dedo. Existe um que reina. Deus reina. E quando chega um vírus, um insignificante vírus, deixa os políticos do mundo todo de calças curtas. Mas o segundo grande poder é o poder econômico. O dinheiro compra tudo. O dinheiro compra a felicidade. E a economia é o Deus do mundo e tudo funila para você ter e comprar. É o Deus Mamon de Mateus 6:24. Aí vem um vírus com coroa e acabou. Né? Dinheiro não compra mais. Seu dinheiro não pode mais resolver seu problema, não pode colocar mais ar em seus pulmões. E aí nós recebemos a lista com dor no coração. Mas quantas pessoas importantes e milionárias se foram? E é bom porque acorda. Sempre foi assim. Ricos não morreram somente depois do Covid, mas o Covid, desperta a gente. Acorda para mostrar que o poder econômico não é tudo. E o terceiro grande poder soberano é o poder científico. E a ciência achando que sabe tudo, que pode tudo. Cadê? Vem um vírus de nada. E se Deus não iluminar os cientistas, eles nunca descobrirão a cura. Enquanto os cientistas trabalham para descobrir a cura para o Covid, o que nós, como servos de Deus, fazemos? Jejuamos, oramos, estamos de joelhos dizendo: Senhor, os cientistas são apenas instrumentos em tuas mãos. Devemos confiar exclusivamente em Deus e o resto se der. Se der, a gente confia no político, na política. Se der. Se der, a gente confia na economia. Se der, a gente confia na justiça. Se der, a gente confia no amigo, no pastor.
Se der, a gente confia no cientista, mas a nossa prioridade é Deus. Confiança total e absoluta em Deus. Quando perdemos isso, acontece com a gente mais ou menos como muitos estão vivendo agora, o que o Chaves, aquele filmezinho antigo de animação, o que o Chaves diz no seu programa: eu prefiro morrer do que perder a vida. Quantas pessoas agora morreram e ainda estão com vida? A angústia já dominou o coração. Pessoas que já perderam a vida vivos. Pessoas que já morreram e ainda respiram, o coração bate, o cérebro funciona. Por quê? Porque confiava nisso tudo que está aí. E uma hora dessa entra em desespero, entra em agonia. Pessoas que já perderam a vida de tanto medo, de tanto pânico, pavor da vida. O pavor da vida levou essas pessoas a morrerem, ainda vivas. E são muitas que estão vivendo isso. Vença isso, querido. Você que está perdendo a vida ainda vivo, para com isso, acorda, confia em Deus, confia no Senhor somente, nada mais, somente em Deus. O seu foco é Deus, a sua confiança é Deus, a sua esperança é Deus, é no Senhor que nós confiamos e em mais ninguém. Mas tem uma segunda resposta para a lapidação, a primeira é essa. A primeira, nós somos lapidados pelo Senhor quando nós aprendemos a confiar apenas em Deus, o restante se der. Mas nós estamos sendo lapidados quando nós acreditamos que não há casos perdidos. Não há. Quantas vezes Rômulo parou, olhou para si mesmo e disse: não tem mais jeito. O meu pecado me arrancou a salvação. A tua salvação, querido, não está em tuas mãos, mas está nas mãos de Jesus. Está nas mãos dele. Nada pode nos arrancar das mãos dele. Não existem casos perdidos. Não existem. As pessoas podem mudar. Você pode mudar, eu posso mudar, e o outro, meu vizinho, também pode mudar. Vamos parar com ódio de pessoas. Nós estamos com muito ódio de pessoas. Ah, esse é um caso perdido porque ele defende aquele partido político. É um caso perdido e gera ódio em nosso coração. Não há casos perdidos. Há diamantes brutos que ainda não foram lapidados. Você já percebeu que nós não temos nada contra bandidos? Bandido mesmo. Estou falando bandido de verdade. Desde que ele não mexa comigo. Não é? O sujeito que quer ser bandido, não me fez mal, é meu amigo. E aí tem programas até na televisão, como passou recentemente um seriado muito famoso, Casa de Papel, e ficava todo mundo torcendo pelos bandidos. Nós não temos problema com bandido. Mas, por falar em bandido, eu estive há alguns dias visitando o Cotel. O Cotel, para quem não é daqui do Recife sabe, é um centro prisional de pessoas que cometeram crimes. E lá eu conheci um jovem doce. Você pode pensar que não tem como ter uma pessoa doce lá no Cotel. Tem. Encontrei um jovem doce. Se você lembrar nos noticiários, vai associar a pessoa. Esse jovem foi o que arrancou o vaso sanitário de um estádio de futebol daqui do Recife
e jogou embaixo, matou sei lá quantas pessoas. E eu conheci esse cara. E ele estava me falando de quem ele era e de quem Jesus o tornou. Não há casos perdidos. Não há caso perdido para aquele jovem. Não há caso perdido para mim. Eu não sou um caso perdido. Você não é um caso perdido. Não há casos perdidos, irmãos. Estamos nas mãos do Senhor. A nossa oração é que Deus nos molde. Que o Senhor nos limpe. Somos ferramentas nas mãos de Deus. Vamos nos colocar nas mãos dele. Há um rapaz muito conhecido. Ele faleceu em 1226 em Assis, na Itália. Giovanni di Pietro di Bernardone, mas conhecido como Francisco de Assis. E São Francisco de Assis diz: Senhor, fazei de mim um instrumento de tua paz, de mim. Fazei de mim. Lapidar pessoas é a obra-prima de Jesus. É o que ele mais gosta de fazer. Sua vida e na minha. Que Deus te abençoe para sempre.